Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Por que é que nós observamos o dia das trombetas? A realidade, irmãos, é que o mundo hoje em dia, debaixo do governo humano, só temos problemas, dores e sofrimentos. Precisamos de um governo novo. E não vai ser um governo de uma pessoa ou de outra pessoa que venha para aí e que esteja a dizer, olha, votem por mim. Mas vai ser o governo de Deus. E por isso oramos, venha o teu reino. Porque a vinda do reino de Deus mudará este mundo de estar sobre a liderança de Satanás, do Deus deste século, para estar sob a liderança de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Queridos irmãos, a razão é que existe uma esperança. Temos esperança. A única esperança é realmente que Jesus Cristo voltará para reinar na terra. Ora, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, lemos que o Deus deste século está cegando o entendimento das pessoas que não acreditam, para que as pessoas não tenham ou não recebam a luz da boa nova, da glória de Cristo, quando Ele vier para reinar na terra. E também sabemos em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, porque Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, é quando o sétimo anjo soará. E diz assim, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo, o governo deste mundo, se tornou o governo do nosso Senhor, do Pai, e do seu Cristo, do Filho de Deus, e Ele, Jesus Cristo, reinará pelos séculos dos séculos. Sim, inicialmente por 1000 anos, mas depois reinará para sempre. Queridos irmãos, isso representa que quando o sétimo anjo, o último anjo dos 7 anjos de Deus que vão tocar as 7 trombetas proféticas de Deus, isso significa quando esse anjo soar a trombeta, vai haver uma mudança de quem governa este mundo. Queridos irmãos, e sabemos também que esta última trombeta, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, esta da 7ª trombeta de Deus, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós que estamos vivos seremos transformados. Queridos irmãos, este período, enquanto o 7º anjo soará a trombeta, este período em que esta última trombeta toca, é o período da vinda de Cristo e é o período da ressurreição, da primeira ressurreição, em que seremos transformados para seres incorruptíveis. Sim, queridos irmãos, leiam também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo
Isto é o próprio Jesus Cristo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e soada a trombeta de Deus. Esta é uma trombeta de Deus. Jesus Cristo virá e os mortos em Cristo serão ressuscitados. Por isso, a sétima trombeta, a última trombeta, representa quando Cristo vai começar a reinar, é o fim do reino de Satanás e vai ser quando vai acontecer a ressurreição e vamos ressuscitar incorruptíveis. Isto é, sem pecado. E por isso, é importante sublinhar este ponto, que é esta última trombeta, a sétima trombeta de Deus, é quando Jesus Cristo vai tomar posse do governo mundial e os mortos vão ressuscitar incorruptíveis. Nesse momento, como lemos em Apocalipse 11, versículo 18, em Apocalipse 11, versículo 18, Apocalipse 11, versículo 18, diz que as nações vão estar enfurecidas. E então será o tempo para os mortos serem julgados, para se dar o galardão aos servos de Deus, sejam eles quem forem, e para Deus, através de Jesus Cristo, destruir os que destroem a terra. Assim, à vinda de Cristo, há uma série de eventos ou coisas que vão acontecer. Coisas que vão acontecer. É a ressurreição, é a última trombeta, é a vinda de Cristo, e então vai haver a ressurreição. Depois vai haver a dada do galardão. E depois vai haver a destruição dos povos, das pessoas que estão a destruir a terra. Isto tudo é uma série de sequência de eventos, acontecimentos que são iniciados pelo este toque da sétima trombeta. Queridos irmãos, esta é a razão porque é que celebramos o Dia das Trombetas. Porque o Dia das Trombetas simboliza este grande evento. Aliás, o Dia das Trombetas simboliza o período em que Deus começa a intervir nos assuntos e nas coisas da terra. Porque esta intervenção dele começa ao fim dos sinais celestes. Os sinais celestes que estão em Apocalipse 6, versículo 12 até ao versículo 15, e depois lê-se que então vai iniciar a grande ira do Cordeiro e a ira deles, isto é, do Pai e do Filho. Isto é, vai iniciar este período do que nós chamamos o Dia do Senhor, por um período de 7 anos. Este Dia do Senhor consiste de 7 trombetas de Deus, que são começadas a ser descritas no capítulo 8 do Apocalipse. Essas 7 trombetas. E as primeiro 4 são uma série de grande castigo na terra. A quinta, que é descrita no capítulo 9, no versículo 1 até ao versículo 11, é esta desta gafanhotos. E os que
não têm o selo de Deus vão ser afetados. E isso ocorrerá por um período de 5 meses. Durante este período de 1 ano vai demorar um período de 5 meses. Depois, e entre parênteses, o que nós entendemos é que esse período é o período em que a besta, isto é, os reinos da Europa, aqueles que vão ser transformados para uma ditadura, porque hoje em dia a Europa não é uma ditadura, e vai haver uma grande mudança na Europa, esses vão atacar os países do Norte e do Oriente. E vão atacar de uma maneira que vão atormentar essas nações, não as matando, mas atormentando essas pessoas por um período de 5 meses. A 6ª trombeta é aquela que fala de uma tropa, de um exército de 200 milhões de pessoas. Que o que nós queremos é que vai ser o contra-ataque dessas nações do Norte e do Oriente contra a besta. E aí diz que vai morrer uma 1/3 parte da humanidade. Lembrem-se que, durante a grande tribulação, 1/4 da humanidade teria morrido. E agora, durante esta trombeta, 1/3 da humanidade que sobrevive vai morrer. Quer dizer, ao fim destes 2, da grande tribulação e deste efeito desta 6ª trombeta, metade da população humana terá sido destruída. Queridos irmãos, vemos que temos ainda muitas coisas terríveis a vir a acontecer. Muitas coisas terríveis a vir a acontecer. E depois disso temos a 7ª trombeta. E a 7ª trombeta, como eu mencionei há pouco, é Apocalipse 11, versículo 15. Nesse período, Deus, através de Jesus Cristo, vai reinar na terra para salvar a humanidade desta crise enorme. Porque se estes dois grupos de nações, a besta e as nações do Oriente e Norte, se continuassem nesta guerra, acabariam de destruir o mundo inteiro. Seria o fim do mundo. E Jesus Cristo tem que intervir para salvar a humanidade. E por isso, irmãos, vemos que esta 7ª trombeta representa quando Jesus Cristo volta para governar o mundo, como lemos em Apocalipse 11, versículo 15. Também como lemos em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, digamos assim, é o pináculo, é o cúmulo, é a parte final da ira de Deus. Vejam em Apocalipse 15, versículo 1, que diz assim: tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. E com estes se concluiu, foi o fim, foi o ponto final da cólera de Deus.
E depois disso temos estes 7 flagelos, estas 7 últimas pragas. E depois esses flagelos são descritos em Apocalipse 16. E entre esses 7 flagelos vai haver mais destruição na terra. E depois vemos que no versículo 12 ao versículo 16 vai haver aquele período durante estes 7 flagelos, que é acontecimentos após a 7ª trombeta ter tocado, eventos após o momento da primeira ressurreição. As nações estão furiosas e agora vão se unir para lutar contra o Cristo que voltou à terra, está presente nas nuvens. E assim vê-se que essas nações vão se reunir no vale ou no local hebraico que se chama Armagedon. Apocalipse 16, versículo 16. E depois temos o último flagelo, que são este grande terremoto que nunca mais existiu e que então Deus vai destruir estas nações. Estas nações que destroem a terra, como lemos em Apocalipse 11, versículo 18, e também vemos essa descrição em Apocalipse 19. Aí vê-se que então Jesus Cristo, neste evento final deste período da vinda dele, ele então vai lutar contra as nações. Vê-se então começando no versículo 11, vê-se este céu aberto, estas nuvens abrem-se, este céu visível dos homens, e então vem Jesus Cristo vindo das nuvens, deste céu visível que eles veem vindo, um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então Jesus Cristo, quando ele decide destruir aqueles que destroem a terra, que é parte dos vários acontecimentos que vão acontecer ao seu retorno. Diz assim, que ele, que é o verbo de Deus, como lê no versículo 13, e os exércitos celestiais estão atrás dele, e os santos também estarão aí, e ele vai reger, vai governar as nações do mundo com cetro de ferro, como se lê no versículo 15. Como se lê no versículo 15. Isto é, de Apocalipse 19. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E este ato em que ele destrói os que destroem a terra, vê-se aqui que estas pessoas, estes exércitos, estes reis da terra, estes governantes mundiais, incluindo a besta e outros, com os seus exércitos, como lemos no versículo 19, congregados para lutarem contra Cristo, aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que fazia estes todos milagres, que seduzia aqueles que tinham a marca da besta e que adoravam a imagem da besta. E esses dois foram lançados dentro do lago de fogo que arde com enxofre.
e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, Jesus Cristo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Queridos irmãos, este é o significado dos dias das trombetas. Desde o período dos sinais celestes, por um período de 1 ano, em que há as primeiras 4 trombetas. Depois há esta sequência dos gafanhotos e deste exército de 200 milhões que vai destruir 1/3 da terra. Estes 2 grupos de nações vão então querer destruir um ao outro completamente. Jesus Cristo tem que intervir. É a 7ª trombeta. É a ressurreição dos santos. Isto é tudo simbolizado pelo dia das trombetas que estamos observando. Então, isso é a vinda de Cristo. É a primeira ressurreição incorruptível daqueles que eram seres humanos, agora ressuscitados para serem seres espirituais incorruptíveis. E eles vão reinar na terra sobre seres humanos que continuam, que sobreviveram a esta grande crise do fim. Queridos irmãos, aqueles que estarão presentes com Cristo nesta luta contra a besta, estarão presentes, os anjos que estarão ao lado de Cristo. Como lê-se em Apocalipse 17, versículo 14. São os que foram chamados, eleitos e fiéis. Chamados, eleitos e fiéis. Muitos são chamados, mas poucos são eleitos. Poucos respondem à chamada. É como o telefone está a tocar, trim, 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 e você ou responde à chamada ou não responde. Muitos são chamados. Poucos respondem à chamada de Deus para se arrependerem e mudarem o caminho. Uma vez que respondem, recebem o Espírito Santo. Depois têm que ser fiéis até ao fim. Têm que ser fiéis até ao fim, até à vinda de Cristo. E aqui vemos 2 simbolismos. Recebem o Espírito Santo, que é simbolizado pelo dia de Pentecostes. Sim, ainda são carne e sangue. Sim, ainda têm pecado, mas agora têm que continuar a vencer as fraquezas da carne até ao fim. E têm que ser fiéis até ao fim. E aquele que vence é que será recompensado. Veja em Apocalipse 2. Apocalipse 2, versículo 7. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontre no paraíso de Deus. Isto é, no reino de Deus, e tendo a vida eterna. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano de segunda morte. O vencedor não morrerá no lago de fogo. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, do pão da vida. O pão da vida. O verdadeiro pão da vida. Jesus Cristo disse que Ele é o pão da vida. Mas o pão da vida de Jesus Cristo, Ele nos dá através do seu Espírito, do Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Lhe darei um nome novo. Porquê? Porque será Filho de Deus. E depois lemos também no versículo 26. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras,
eu lhe darei autoridade sobre as nações. Vai governar ou vai ensinar sobre as nações. E depois lemos em Apocalipse 3, versículo 5. Ao vencedor, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Isto é, vai ser incorruptível, sem pecado, e vai estar no livro da vida eterna. E nunca apagarei o seu nome do livro da vida eterna após a ressurreição. No capítulo 3, versículo 12, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. O vencedor vai ser uma coluna, um estandarte, uma pessoa no governo de Deus que vai ser fixa, aonde outras coisas podem ser construídas à volta dessa coluna. Essa coluna que é firme na verdade. E depois, no versículo 21 do capítulo 3, diz, quem tem ouvidos, versículo 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Vai estar sentado com Cristo no governo de Deus reinando na terra. Queridos irmãos, temos que vencer. Receber o Espírito Santo, que é simbólico do dia de Pentecostes, que é o que acontece ao nosso batismo após a imposição das mãos, não é o fim, é o início. É o início da luta espiritual, da guerra espiritual. Por isso, precisamos entender claramente, irmãos, que agora fomos gerados de novo por Deus para sermos as primícias do Espírito. Leiam em Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos 8, versículo 23. Romanos 8, versículo 23. Nós que temos as primícias do Espírito. Queridos irmãos, nós temos as primícias do Espírito. Nós somos entre os primeiros que recebemos o Espírito de Deus. Sim, no mundo da manhã, no milénio e na segunda ressurreição, todo mundo terá acesso a receber o Espírito Santo de Deus. Mas hoje, só aqueles que Deus chama. E aqueles que depois respondem a essa chamada e assim se arrependem e são batizados para dentro do corpo espiritual de Cristo, que fazem um compromisso de viver uma vida nova, de tirar deles o velho homem e porem neles o novo homem, só esses é que são os eleitos. Esses são os que têm as primícias do Espírito. Depois, ao fim, simbolizado pelo dia das trombetas, a sétima trombeta de Deus. Nós, os fiéis, nós, aqueles que tenhamos sido fiéis até ao fim, chamados, escolhidos e fiéis, ressuscitaremos incorruptíveis, sem pecado, e seremos como Ele é. Nós então teremos nascido de novo, como se lê em João capítulo 3, versículo 3. João 3, versículo 3.
A isto respondeu Jesus, quando Nicodemos veio a ele e perguntou uma pergunta. E então Jesus respondeu: na verdade, verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se ninguém não nascer lá do alto, ou das alturas, como talvez fosse uma melhor tradução, não pode ver o reino de Deus. Não pode estar dentro do reino, do governo de Deus. E depois Jesus Cristo disse também no versículo 5 e 6: em verdade, verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Temos que nascer da água e do Espírito. Nascer da água, isto é após o batismo da água, e nascer do Espírito é após o batismo de receber o Espírito e sermos fiéis até ao fim para nascermos do Espírito. Porque nascer da água é simplesmente ser gerado de novo, mas temos de ser fiéis até ao fim. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E para não haver confusão, ele diz, no versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, ouves o barulho do vento, ouves o barulho do vento, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Seres espirituais, nós, como seres físicos, não vemos, a não ser que eles se apresentem de uma maneira que nós os vejamos. Tal como Jesus Cristo, depois de ter ressuscitado, apareceu aos discípulos, mas depois também desapareceu, porque era um ser espiritual. Assim será o mesmo conosco. Nós seremos como Ele, como Jesus Cristo é. Isto é, nós nasceremos de novo. Queridos irmãos, leiam comigo, se faz favor, em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Queridos irmãos, somos agora gerados de Deus pelo Espírito Santo. Somos as primícias do Espírito, somos gerados de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser quando realmente nascermos como seres espirituais, quando formos transformados em seres incorruptíveis. Sabemos que quando Ele se manifestar, isto quando é Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a Cristo, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Hoje em dia, você e eu não conseguem ver como Ele é. Por isso, irmãos, hoje somos gerados de Deus. Nós somos as primícias do Espírito, como eu li há pouco em Romanos 8, versículo 23. Mas a sétima trombeta, que é parte do simbolismo do dia das trombetas, Cristo será revelado ou manifestado. E nós seremos semelhantes a Ele, do mesmo género. Então seremos as primícias para Deus e para o Cordeiro, como lemos em Apocalipse 14, versículo 4. Apocalipse 14,
versículo 4. Diz assim: diz assim no versículo 4: estes que foram comprados da terra, foram redimidos, não tiveram a vencer as coisas da carne. E ao fim do versículo 4 diz: são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias, finalmente então vão ser as primícias como seres espirituais para Deus e para o Cordeiro. Então, irmãos, precisamos de entender, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, após o batismo, que é simbolizado pelo dia santo de Pentecostes, nós somos gerados primícias do Espírito. Mas temos que manter fiéis e vencer até ao fim, para a vinda de Cristo, a sétima trombeta, simbolizado pelo dia das trombetas, para sermos como Ele é, as primícias para Deus e para o Cordeiro. Queridos irmãos, é importante entendermos que há uma diferença entre ser as primícias do Espírito e realmente nos tornarmos como Ele é, semelhantes a Ele, como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Há uma diferença. As primícias do Espírito, queridos irmãos, nós como primícias do Espírito, nós com o Espírito Santo de Deus em nós, ainda somos carne e sangue. Ainda temos fermento, como diz em Levíticos 23, versículo 17. Ou, noutras palavras, somos chamados e respondemos àquela chamada e agora somos eleitos ou escolhidos, porque respondemos à chamada e agora temos o Espírito Santo de Deus. Mas ainda somos carne e sangue. Ainda não somos imortais. Ainda não somos incorruptíveis. E por isso há uma grande diferença entre ser as primícias do Espírito e ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Porque as primícias para Deus e para o Cordeiro são aqueles que são fiéis. Isto é, chamados, eleitos e fiéis. Esses são os imortais. Esses são os que são transformados para seres imortais. Esses são os que são incorruptíveis. Isto é, já não vão pecar. Há uma grande diferença entre esses dois. E a diferença é que precisamos de vencer, ser vencedores até ao fim. Temos que provar que somos fiéis até ao fim. Essa é a diferença. E aqui está um ponto importante para entendermos, irmãos. O papel do sumo sacerdote. Porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Vejam em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Somos eleitos segundo a presciência de Deus. Sim, fomos chamados, somos eleitos, recebemos o Espírito Santo de Deus. E agora, em santificação do Espírito, para a obediência. O Espírito toca na nossa consciência e diz: arrepende-te, arrepende-te, muda, para a obediência. E, quando falhamos, precisamos da aspersão do sangue de Jesus Cristo, que é então aspergido em nós. Isto é, depois do batismo, irmãos. Depois do batismo.
é aspergido em nós para nos lavar. Como lava-pés, é esta parte adicional da lavagem através do sangue de Jesus Cristo. Isto é, do sumo sacerdote. Isto também é descrito em Levítico, capítulo 16. Aí vemos a ação do sumo sacerdote. Levítico, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes. Isto é depois de ter sido imolado. Mas agora o sumo sacerdote está a aspergir o sangue de Cristo em nós. Nós que somos os membros da igreja. E versemos no versículo 20: e havendo, pois, acabado de fazer essa expiação por nós, então ele vai pôr Satanás na prisão. É outro assunto para o dia de expiação. Mas hoje em dia o papel do sumo sacerdote é para, quando nós estamos a trabalhar na santificação do Espírito, como lemos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, e quando nós estamos a mudar, e estamos a arrepender, e estamos a ter mais cuidado com o que dizemos, com o que falamos, como reagimos, e vamos orando perante Deus e pedindo perdão, porque eu falhei de novo, na minha fraqueza, ou no meu descuidado. Não é porque eu deliberadamente quero fazer isso. Então, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, vai aspergir o seu sangue em nós para nos limpar. E isso também é explicado em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Hebreus capítulo 10, versículo 14. E lemos: porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre, com uma única oferta, Jesus Cristo fez tudo o que é necessário, morreu, deu a sua vida e nos está a aspergir com uma única oferta. Fez tudo para nos aperfeiçoar. Isto é, nós, quanto estamos sendo presente contínuo, sendo santificados. E por isso, irmãos, lemos no versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, hoje, você e eu, como seres carne e sangue, temos intrepidez para entrar no trono de Deus. Como? Espiritualmente, nas nossas orações, através do sangue de Cristo. Versículo 20: pelo novo e vivo caminho. Porque o caminho antigo só o sumo sacerdote podia fazer uma vez por ano no dia de expiação. Nós, você e eu, podemos fazer todos os dias, a toda a hora, a qualquer momento que você se arrependa. Através da santificação do Espírito, você reconhece e se arrependa, você ora e tem acesso ao trono de Deus através do mediador, Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado de defesa, que Ele nos consagrou, Jesus Cristo nos consagrou este novo e vivo caminho pelo véu, porque as pessoas não podiam passar para o outro lado do véu, mas agora podemos passar pelo véu, isto é, pela sua carne, através desse véu. E tendo grande sacerdote, nós, que é Jesus Cristo, sobre a casa de Deus, sobre a igreja de Deus, sobre
aqueles que são seres espirituais no organismo espiritual que é a Igreja de Deus. Por isso, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, sem dúvidas, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Água pura, simbolismo do Espírito Santo de Deus que nos santifica. A santificação do Espírito. Por isso, versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança. Temos uma esperança, sem vacilar, sem duvidar. Pois quem fez a promessa é fiel. Queridos irmãos, há uma esperança. Temos uma esperança. Guardemos firme a confissão da nossa esperança. Cristo voltará para governar. E o papel do sumo sacerdote que ele está a executar presentemente, quando estiver completado, isto é, quando a sua esposa se tiver ataviado, como lemos em Apocalipse 19, versículo 7. Apocalipse 19, versículo 7, cuja sua esposa a si mesmo já se ataviou. Queridos irmãos, quando Jesus Cristo tiver completado esta obra corrente, da era corrente do sumo sacerdote, então a esposa estará pronta. Queridos irmãos, você está a trabalhar através da santificação do Espírito e da expressão do sangue de Cristo. Então, a minha pergunta é a seguinte: você está pronto para estar em pé perante Cristo à vinda dele? Você está-se a ataviar para estar pronto através ou trabalhando com Jesus Cristo através da obra do sumo sacerdote? Veja em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Versículo 36. Lucas capítulo 21. Versículo 36. Vigiai, pois, a todo o tempo. Vigiai a vós mesmos. Acautelais a vós mesmos. Precisamos de olhar como estamos a nos conduzir, orando para que possamos escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Isto é, de estar presente como a noiva à vinda de Cristo. Isto é, sermos fiéis até ao fim para podermos nascer de novo, para podermos ser transformados. E por isso, irmãos, para estarmos em pé, é necessário entendermos, a um nível geral, a sequência de eventos proféticos e mantermos fiéis até a última trombeta de Deus, que é o simbolismo, que é parte do simbolismo do dia das trombetas. E esta última trombeta representa a segunda vinda de Cristo. Porquê? Por que razão? Para estarmos prontos, para podermos estar em pé à frente ou perante a vinda de Cristo. Ou, noutras palavras, para nós sermos salvos. Estarmos na primeira ressurreição.
Em Romanos 8, versículo 19, Romanos 8, versículo 19 e 20, primeiro Romanos 8, versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Queridos irmãos, esta revelação dos filhos de Deus não é o simbolismo do dia de Pentecostes, quando recebemos as primícias do Espírito. A revelação dos filhos de Deus é a última trombeta, quando Jesus Cristo vem e nós seremos transformados de seres físicos para seres espirituais e os mortos ressuscitarão com vida eterna, incorruptíveis, sem pecado e imortais. Queridos irmãos, nós, como lemos no versículo 23, de Romanos 8, que temos as primícias do Espírito, igualmente chamemos no nosso íntimo, aguardando a adoção, ou de outra maneira talvez melhor, a filiação de filhos, isto é, aguardando a redenção do nosso corpo, de carne e sangue para seres espirituais. E isto acontecerá à vinda de Cristo. E acontecerá à revelação dos filhos de Deus. É o que nós aguardamos para a sétima trombeta, que é simbolizada pelo dia das trombetas. Queridos irmãos, é bem claro que o dia das trombetas representa a vinda de Cristo, representa quando nós, agora, como primícias do Espírito, vamos então ser transformados, se formos fiéis até ao fim, nas primícias de Deus. Então, queridos irmãos, o que é que Deus requer de você? O que é que Deus requer de você? O que é que você e eu temos que fazer? Qual é a nossa responsabilidade? E isso lê-se em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. O que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É a mesma coisa que lemos em Mateus 23, justiça, misericórdia e fé. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente em fé com o teu Deus. E então, como lemos em Mateus 24, versículo 31, Mateus 24, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com o grande clangor de trombeta. Isto é a última trombeta, isto é o simbolismo do dia das trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos, os seus eleitos, e agora serão transformados em seres incorruptíveis, porque foram fiéis. Esta é a razão, irmãos, porque é que nós observamos o dia das trombetas. A minha pergunta, irmãos, é: você está pronto para governar e servir debaixo do seu Criador, executando justiça, sendo misericordioso e fielmente andando humildemente perante Deus? Queridos irmãos, visto que todas estas coisas vão ser destruídas, veja em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 11. Visto que todas essas coisas vão ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade.
Queridos irmãos, este é o propósito da profecia. O propósito da profecia é para que nós nos arrependamos. Porque Deus não quer trazer estas dificuldades ao mundo, mas quer que o mundo se arrependa. Isto é que é importante, irmãos. Temos que nos arrepender. Então vemos no versículo 17 e 18. Vós, pois, amados, cuidado, que não sejam arrastados pelo erro das pessoas que são desobedientes, para não se manterem firmes, mas, em vez disso, continuem a crescer na graça, na bondade, no amor de Deus e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E por isso, então, irmãos, podemos ser parte daqueles a quem esta chamada final é dada, como lemos em Mateus 25, versículo 34. Mateus 25, 34. Que diz assim: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta é a razão porque é que nós guardamos o dia das trombetas.